nossos objetivos para que possamos fazer uma Brusque do futuro. No dia 15, vote 15. Ari para resolver. Vera Brusque do futuro. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. 8h05, 8h05, estamos voltando com Rádio Revista Cidade na manhã desta sexta-feira. Hoje é dia 9 do mês de outubro. E como havíamos agendado já, nesta sexta-feira o nosso entrevistado é o Guilherme Marcheski, professor Guilherme Marcheski, candidato a prefeito, o nosso entrevistado da sexta-feira. Relembrando, Valdomiro da Mota, segunda-feira será o candidato do Podemos, Ciro Marcial Rosa, que já está confirmado também. Na quarta-feira, o Paulinho Sestrem, do Republicanos, e na sexta-feira nós encerramos com o Coronel Gomes, do PL, nessa série de entrevistas. Nós estamos estudando também, Dilei, de fazer com os candidatos a vice. Até o Chico, vice do Guilherme, está aqui, já faço o convite, a gente está estudando também fazer. Faríamos num outro formato, gravaríamos essa entrevista, não que o vice não seja importante, mas até pela questão de tempo, para a gente poder ajustar, a gente vai estudar a possibilidade, porque é interessante conhecer também o vice, né? Saber quem é o vice que está se propondo também nesse desafio. Mas isso a gente está definindo e vai entrar em contato aí com as chapas para a gente poder viabilizar também. Bom, lembrando que o critério usado aqui pela Rádio Cidade foi a cronologia do registro das candidaturas. Como o professor Guilherme foi o terceiro a fazer o registro do Patriota, ele aqui está para a entrevista desta sexta-feira. Bom, inicialmente o nosso bom dia, professor Guilherme, e pergunta que a gente faz de praxe aí para todos os candidatos: o que levou Guilherme Marcheski a decidir colocar o seu nome a essa candidatura a prefeito nessa eleição? Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, é um prazer estar aqui. O que nos levou a colocar o nome à disposição da sociedade foi exatamente essa exigência que a sociedade tem tido aí para buscar um nome que seja viável na administração pública e que ela possa realmente acreditar no trabalho. Então, junto com o Chico Vinagre, aí, o nosso vice, que está aqui comigo também, está mostrando que tem muito interesse pela cidade, nós entendemos que essa chapa pura seria muito importante para nós, o Patriota 51, essa ficha limpa que nós temos, e nós vamos colocar à disposição da cidade para que a cidade escolha, para que a cidade observe qual é o melhor candidato e qual é a dupla que possa realmente administrar os 4 anos com preocupação. A nossa preocupação é muito grande, nós tivemos muita procura dos nossos cidadãos de Brusque e que eles querem que faça algo a mais. Eu sempre digo assim, ser eficiente é bom, porque ser eficiente é aquela pessoa que faz tudo certo. Ser eficaz é aquela pessoa que vai além das suas possibilidades muitas vezes. Então é possível você fazer além dentro de uma administração pública quando você gosta, quando você ama, quando você quer que as coisas aconteçam. E junto com o Chico Vinagre, que tem uma empresa que tem mais de 120 anos, eu vejo que nós temos essa possibilidade de fazer além do que nós podemos junto da administração pública. Bom, vou começar a entrevista em relação ao plano de governo, que nós já temos aberto aqui, falando sobre infraestrutura. Aqui fala em cidade inteligente, novas ciclovias unindo estabelecimentos públicos e os principais bairros ao centro da cidade, bem como a instalação de mais estacionamentos exclusivos para estes veículos. O que seria esses estacionamentos exclusivos para veículos? Seriam estacionamentos públicos, a iniciativa privada, enfim, o que se estabeleceria em relação a essa infraestrutura de cidade inteligente? Essa questão da cidade inteligente é quando você observa, e eu até agora aqui na 1º de maio, eu estava observando o seguinte: nós poderíamos fazer alguns pontos chamado a área azul, onde o cidadão ele possa estacionar o seu veículo e dividindo a ciclofaixa com o veículo, principalmente para os idosos. Eu vejo que a nossa 1º de maio, por exemplo, ela é muito violenta, ela é muito rápida. E muitas vezes a gente observa que não tem bicicleta ali. Então, quem sabe dar 15 minutos
para que o veículo pudesse estacionar em frente a alguns estabelecimentos, a pessoa pudesse ir lá fazer a sua compra e depois retornar e ficaria uma ciclofaixa junto com um estacionamento, uma área azul. É uma possibilidade de se estudar. Outra possibilidade é essa questão do estacionamento, ter mais estacionamentos com segurança para que o ciclista ele possa guardar sua bicicleta, ele possa vir ao centro, ele possa estar, por exemplo, aí você faz um estacionamento só no centro. Nos bairros não tem. Então, ele sai do centro no bairro, ele chega lá, onde é que eu vou estacionar minha bicicleta? E não tem, por exemplo, nas ruas Zambuja, aqui dentro da 1º de Maio também, né? Então, nós vemos assim, que é possível fazer isso. Podemos fazer pelo poder público ou junto à iniciativa privada, como o SESC. O SESC tem muito interesse nesse projeto. O SESC é um dos parceiros que a gente pode trazer. As empresas podem fazer isso. Então, é possível a gente pensar uma cidade inteligente, uma cidade que possa realmente fazer esse trabalho. Ou como nós temos, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, nós temos já hoje o empréstimo das bicicletas. Então, você vai lá, faz um aplicativo, coloca as bicicletas à disposição e ao invés da pessoa estar andando de carro por dentro do centro da cidade, se deslocando da Avenida Otto Renault até a Lauro Miller, ele poderia fazer isso de bicicleta. Então, é nesse sentido que a gente pensa essa cidade inteligente, para que as pessoas pudessem movimentar-se e não movimentar o veículo. Porque hoje nós temos problemas de estacionamento, nós temos problemas de trânsito dentro do nosso centro de Brusque, porque a nossa cidade ela cresceu entre os morros, foi aqui nesse vale tranquilo, então nós estamos dentro desse vale e nós temos dificuldade de fazer vias. Hoje nós temos aí a Beira-Rio, que vai dar um fluxo muito bom e nós vamos continuar essa Beira-Rio fazendo essa infraestrutura, oferecendo para que as pessoas puderem cada vez mais ter essa facilidade. A gente sabe que nós temos hoje 140 mil habitantes e 110 mil veículos praticamente. Então, assim, é um veículo quase para cada cidadão e mais as bicicletas. Então, tudo isso gera muita preocupação e nós estamos pensando, olhando com carinho todo esse material. Nós estamos fazendo esse nosso plano de governo há mais de um ano, conversando, preocupando e como na primeira pergunta foi falado, qual era o objetivo? Era fazer algo diferente, era oferecer para o cidadão brusquense algo novo e é nesse sentido que a gente fala em cidade inteligente. Ou seja, trazer a cidade de Brusque para o século XXI. Eu sinto ainda que nós estamos lá no século XX, lá em 1980, 1990 e parece que a cidade não está crescendo. Então a gente coloca o nome à disposição para mostrar que é possível fazer. Eu quero 4 anos para mostrar o que é possível fazer por essa cidade. Candidato, no seu programa existe a proposta da criação de um Conselho Superior de Gestão. A minha pergunta é, como é que funcionaria esse conselho? Quem comporia esse conselho e qual o poder que ele teria de deliberação? Porque a palavra final é do gestor, é do executivo. Eu digo isso porque a gente percebe muitos conselhos que inclusive são deliberativos e muitas vezes acabam não sendo respeitados pelo gestor que está lá. Ele delibera, isso quando não há uma ingerência do próprio gestor. Vou citar o exemplo do próprio Conselho Municipal de Saúde, que tem um poder de deliberação e muitas vezes essa deliberação ela não é respeitada e muitas vezes se confunde. O próprio gestor entende que o conselho está subordinado a ele, quando na verdade ele é autônomo, tem essa autonomia. No caso desse Conselho de Gestão, como é que ele funcionaria e qual seria o poder, de fato, de decisão de quem compõe ele ou quem virá a compor ele? Eu quero aqui, Valdomiro, dizer que o Conselho de Gestão, ele será, até ontem eu conversei, ele será itinerante. É para cada área, não existe 10 pessoas fazendo parte. Existe uma interação entre o prefeito, o vice-prefeito e a sociedade. A sociedade ela vai ser convidada a participar da nossa administração de forma itinerante. Qual seria a possibilidade de estar ali oferecendo para nós sugestões? Eu não quero tomar decisão sozinho o tempo inteiro, eu não quero ser um prefeito que centraliza todas as ações. Eu sempre fiz isso. Nós trabalhamos dentro da escola, por exemplo, com o projeto político-pedagógico e os professores pensavam na escola. E eu tive uma felicidade muito grande em um depoimento de uma professora, dizer assim,
como a gente vê que isso acontece, né? Quando existe o projeto político-pedagógico. Esse conselho gestor é mais ou menos essa ideia do projeto político-pedagógico, onde as pessoas vão contribuir conosco e onde a decisão, claro, final é do prefeito, porque é ele que é o gestor, é ele que é o avalizador, ele é o executivo, mas, com certeza, essa deliberação vem também da nossa sociedade. Então, é nesse sentido que eu penso. Assim como, por exemplo, nós temos o Grupia, que eu quero parabenizar. Ontem nós tivemos 10 anos de Grupia. Infelizmente, não tivemos uma programação porque houve uma falha aí de comunicação entre a municipalidade e o Grupia, que é composto, eu vejo assim, é composto pela Igreja Católica, que tem uma preocupação grande, a Igreja Católica, com toda essa área, essa necessidade, a Igreja Luterana, o COPAB, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, várias entidades ali dentro, e você pode ver que ele é itinerante. Nem todos são obrigados a estar presentes, mas quem quer sugerir, entra lá, a Unifeb. Então eu quero sugerir isso, eu quero dar essa possibilidade de a sociedade discutir conosco. Como você disse, se é o Comusa, então, se é dentro da área da saúde, vamos buscar médicos, vamos buscar enfermeiros, vamos buscar as pessoas que têm conhecimento técnico para nos ajudar a alavancar melhor a nossa administração. Se é dentro da infraestrutura, vamos procurar o CEAB, que é o Centro de Engenharia, vamos buscar pessoas que tenham conhecimento técnico nessa área. Se for na área do esporte, vamos buscar o pessoal da educação física, vamos buscar a universidade, que nós temos cursos de educação física aqui dentro. Na área da medicina, nós temos hoje o curso de medicina. Então, é possível desde que você pense que a cidade tem que crescer. Não é para mim, é para a sociedade que eu vou administrar. Bom, no programa de governo aqui do Partido Patriota, as candidaturas falam em fazer diferente. O professor Marcheski tem uma longa experiência aí na área da educação. O que se faria diferente na educação do que está sendo feito hoje, do que está sendo proposto hoje, e até baseado nessa situação nova que estamos vivendo, Guilherme, em relação à educação para uma possível gestão sua e do Chico na felicidade de vocês de conseguirem essa eleição? O que seria possível indicar aí de diferente, de novo, em relação ao que já se é aplicado, especialmente naquilo que se aprendeu com essa pandemia? Primeiramente, parabenizar, eu penso, os professores que estão aí lutando e mostrando que são capazes de se transformar. É quase uma transformação, porque quem está na sala de aula sabe que estar em casa fazendo ensino é uma transformação. Eu mesmo digo, eu tiro o chapéu para esses nossos professores, porque eles fizeram algo surpreendente. Eu teria muita dificuldade, né, na minha forma de pensar, eu não tenho domínio da tecnologia, porque a gente não está nesse movimento. Alguns realmente se superaram. Eu sei disso, porque tem muitos depoimentos que eles se superaram para chegar onde eles estão. E a retomada, eu digo, da escola, ela tem que ser pensada. Eu penso, eu fico muito, muito chateado, porque a gente viu que não teve nenhuma preocupação até então de uma retomada das atividades escolares. Porque eu tenho visitado muitas pessoas e os pais disseram, não, nós tentamos, nós fizemos a nossa parte, o professor fez muito bem a parte dele, mas falta a aprendizagem, porque ensino-aprendizagem é muito complexo. Falar de educação é algo abrangente, mas você faz o ensino e você tem que ir lá na ponta a aprendizagem. E aí o pai diz, eu não tenho didática para passar para o meu filho. Eu até faço as atividades, mas eu sinto que ele não está aprendendo. Então a retomada é muito importante. E o que nós estamos pensando em questão de retomada? Eu tenho muita preocupação, principalmente de ler, porque a alfabetização é muito difícil. Eu ficava encantado quando eu chegava na sala de aula e observava uma criança aprendendo a ler e escrever. E parece, é a mesma coisa se você colocar, eu vou fazer uma metáfora aqui, você colocar um ovo
para que ele depois transforme-se no pintinho e assim por diante. Então ele tem que ter o seu tempo de incubação. Então, chegava lá em outubro, eles começavam a desabrochar essas crianças a ler e escrever. A professora, eles vinham correndo para a professora, eu sei ler, eu sei ler. Então, é muito bonito isso, é muito lindo isso, tá? E é nesse sentido que é a nossa preocupação. Então, com essa pandemia, eu estou muito preocupado com essas crianças que estavam no primeiro aninho, essas que vão entrar. Então, nós temos que cuidar muito, porque se a criança não for bem alfabetizada, bem centrada nisso, ela vai sofrer o resto da sua vida. Nós temos ali também, dentro do nosso plano de governo, uma avaliação de todas as escolas, com todas as síndromes. Quando se fala de síndrome, a pessoa diz, mas o que é uma síndrome? A questão da visão, a questão da audição. Por exemplo, eu fiz esse trabalho na escola. Nós temos muitos problemas de auditivos. A criança ela não tem o processo auditivo e isso precisa ser feito. Porque ela não consegue ouvir e transformar isso em aprendizagem. Ela não consegue fazer dessa forma. Então fazer uma avaliação de todas essas síndromes. Hoje nós temos várias clínicas psicopedagógicas, nós temos psicopedagogos dentro da nossa rede municipal de ensino. Então é possível fazer isso. Cuidar das nossas crianças. Essa questão da creche, nós temos a creche do Rio Branco que está 8 anos fechada. Um prédio, e praticamente, como um cidadão lá que eu fui visitar, o cidadão disse, daqui a pouco ele cai, e aí, de novo, mais uma verba para reformar um prédio que não foi usado e ele já está pensando em ser reformado. Tem que ser reformado, porque está lá abandonado. Então, por exemplo, a municipalidade pelo menos podia cuidar do prédio ao redor, roçar, deixar limpo, tá? Se não pode mexer, porque tem um problema lá de questão de problema técnico na questão da licitação, mas tem que cuidar da parte de fora, porque a parte de fora pertence à prefeitura, não pertence ao Ministério Público ou quem está lá questionando aquela obra. A parte de jardinagem podia estar lá muito bonitinho, muito limpinho, né, cuidando, mas eu vejo assim um abandono realmente de algumas escolas, eu já vejo também. Então tem que fazer uma análise. Tem muitas pessoas se dirigindo a mim, a nossa escola tem isso, falta aquilo. Então assim, é preocupação. Eu vejo que falta preocupação nesse sentido. Então eu penso que nós podemos fazer com essas praticamente 26 escolas que nós temos e mais os centros de educação. Só centro de educação são 12 ou 14 centros de educação que só atende creche e até o pré. Tem escolas, por exemplo, a Escola Paquetá, ela tem desde do prézinho até o ensino fundamental, o 9º ano. Então, é uma escola também que a gente tem essa preocupação, porque ela está dentro de uma área muito já de trânsito, né? As crianças ali saem da escola, já estão na rua. Então, eu tenho olhado tudo isso, eu tenho pensado em tudo isso. Como fazer para melhorar toda essa infraestrutura da nossa educação, da rede municipal de ensino. Privatização é uma palavra que vem sendo tocada muito e aliada muito ao enxugamento da máquina pública. A gente sabe que Brusque, a estrutura administrativa, tem alguns setores que ultimamente vêm se questionando se ele manter nas mãos da administração pública é interessante ou não. Vamos citar o exemplo do próprio Zoobotânico, da própria FENARRECO. O que se pensa o governo, no caso seu vindo a ser eleito, em relação a esse termo? Se há uma intenção de se conceder alguns espaços para a iniciativa privada, a própria questão da FENARRECO, que vem se discutindo muito isso, vem dando prejuízo segundo as últimas edições, ou essa é uma palavra que está fora das pretensões desses 4 anos se vier a ser eleito? Não, tudo isso é ser estudado. Está aqui o meu vice, que entende muito mais de empreendedorismo, de privatização, de terceirização, de concessão. Tudo isso pode ser estudado, pode ser avaliado, pode ser analisado. Eu gosto muito da terceirização, que é o que é terceirizar serviços que são essenciais neste momento e que depois eles automaticamente vão sendo deixados. Como nós temos, por exemplo, o SAMAI.
nós temos várias áreas ainda que precisam ser canalizadas. Então, você contrata uma empresa, terceiriza esse serviço, canaliza o que tem que ser canalizado, termina o serviço e a empresa continua, o emprego continua, as pessoas continuam no seu laboral. E a SAMAI continua servindo o quê? Água. A SAMAI, o serviço dela é água. Não é ficar trabalhando na infraestrutura do SAMAI. O SAMAI, ele precisa ter uma situação em que ele possa servir bem a água. E, infelizmente, nós temos um problema seríssimo de água. Eu tenho recebido, essa semana, muitas reclamações. A água está escura, a água está praticamente... Nem o banho não deu para tomar em algumas casas ontem. De tão com gosto de barro, com gosto... A minha esposa disse assim, parece que tem gosto de rato. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Então, como é que se deixa chegar a um ponto desse? E aí nós temos lá uma infraestrutura bem complexa. Eu vou dizer aqui uma palavra que eu não gostaria de estar dizendo, mas o SAMAI está virado um chapéu velho. E isso não é meu. Isso é de um depoimento de um cidadão que me procurou ontem e eu fiquei muito preocupado com isso. E é uma pessoa que conhece o SAMAI. E ele disse que o SAMAI está virado um chapéu velho. E a própria cidade, ela está complexa, como eu apontei numa sabatina. Olhem para a rodoviária de Brusque. Ela está totalmente abandonada. Eu fui visitar os inquilinos ali. Nós estamos aqui jogadas traças. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho olhado pela cidade. Então, assim, se é para nós ficarmos com a municipalidade e ficar com o poder público e não fazer as coisas, então vamos terceirizar, vamos privatizar, vamos dar concessão. Nós temos uma concessão que vai indo muito bem, a nossa questão de coleta de lixo. Ela vai bem, eu não vejo nenhuma reclamação. A única reclamação é que é caro, a gente sabe que é caro. A única reclamação também é assim, se eu tenho uma garagem e tenho e ali na garagem ela tem uma situação, eu tenho que estudar isso, porque alguns dizem, não, mas eu não tenho nada aqui. Se é um aluguel, eu tenho que pagar a taxa de lixo. Mas muitas pessoas têm reclamado porque eles têm dentro do próprio terreno dois prédios e pagam dos 2 prédios. Então, esse aí eu sei que está caro, eu entendo também. E a gente pode, numa próxima concessão, eu tenho que ver agora o contrato da concessão da coleta de lixo, e realmente colocar nós temos a agência de regulação, isso é tudo é regulado por uma agência, não é simplesmente na cabeça do prefeito que está isso, né? E nós vamos questionar a agência se realmente esse valor é real ou não. Então, eu penso que privatização, eu vejo que nós não temos áreas para privatização, mas para concessão, principalmente ao esgoto sanitário, que nós temos aí o marco regulatório do esgoto sanitário, e nós sabemos que a nossa cidade já tem até processos quanto a isso, porque já teve prefeitos que eram para ter dado conta disso e não deram, e lá em Brasília nós já temos uma acusação de que já veio verba e até agora não se prestou conta desse esgoto sanitário, e nós temos essa preocupação sim, em olhar bem para isso e estudar. Eu e o Chico, quando chegarmos lá, nós vamos ter que fazer uma avaliação de tudo isso e ver qual é a melhor forma de fazer o serviço. Fazer o serviço eu vou fazer. Privatizar, conceder ou terceirizar. Ou que a municipalidade assuma, mas assuma de forma adequada, correta. O cidadão hoje ele está preocupado com isso, porque a cidade, como eu digo, a cidade não entrou no século XXI. Nós temos mais de 40 ruas nos bairros da cidade, e eu recebi muita reclamação que eles já pagaram a concessão do asfalto e até agora não chegou. Nós temos uma fábrica de asfalto. Eu conversei com 2, 3 pessoas que conhecem essa área e elas colocaram, é possível fazer desde que tenha uma regulação, porque assim, a máquina do asfalto, você vai lá, ela tem um consumo. Ela precisa de 50 sacos de cimento e tantos de areia e tanto de material para fazer a massa. Então, você tem que deixar a cancha pronta
para usar depois essa massa toda, porque você não pode ter uma cancha e você vai gostar só um quarto disso, ou só 60%, 70%, o resto tem que jogar fora, porque fez a massa, tem que dar conta. Você não tem como fazer. Então você tem que planejar. Aí eu vou fazer a cancha dessa rua até o final e vou fazer mais essa aqui até o começo. Por quê? Porque daí você pega essa e consegue distribuir essa massa naquela cancha naquele dia. E depois, no outro dia, você pega aquela outra rua, continua e já prepara outra, né? Então é nesse sentido que eu estou pensando. Podemos continuar com essa fábrica de asfalto, que se ela dá conta, ou podemos terceirizá-la, essa fábrica de asfalto. Tem gente interessada nisso, em fazer esse serviço. Então, o que tem que fazer é dar conta das demandas que a sociedade tem. Fazer as ruas que precisam ser feitas através de pavimentação, ou seja, de pavimentação asfáltica, de concreto, de paver, de lajota, do que for possível. Uma rua agora aqui em Dom Joaquim, o cidadão veio me procurar e disse: Guilherme, está difícil, eu não consigo mais, eu não pensei que era tão difícil assim conversar com a municipalidade. Eu estou lá, eu já estou pronto para desistir. Eu tomei a frente e já estou pronto para desistir porque eu não consigo. Eles não têm interesse, eles não mostram interesse em resolver. E eu vou sim buscar a solução, porque o nosso plano de governo, ele tem uma palavra que diz lá, é um governo que vai buscar solução, ele procura solução. Eu não vou estar dentro da prefeitura, por isso que eu coloquei no meu programa de governo uma preocupação minha, que é prefeito nos bairros. E eu vou toda quarta-feira, das 16 às 20 horas, estar num bairro junto com uma equipe, uma força-tarefa, para ver quais são as necessidades que esse bairro tem. Então, em um ano, eu passo 2 vezes num bairro e passo a cidade todinha toda quarta-feira. Fora o que eu adoro andar na cidade, eu adoro andar nos finais de semana. Nós temos participação, eu e minha esposa, no voluntariado. Então eu vou encontrar as pessoas, eu vou receber, assim como eu vou citar aqui que dizem que é o melhor prefeito do Brasil, o prefeito de Colatina. Ele disse: eu passo no semáforo, eu ando de bicicleta, eu ando a pé, e as pessoas vêm conversar comigo, porque elas não vão conseguir ir lá no gabinete conversar comigo. Eu já disse, então, se eu estou numa festa de igreja, se eu estou numa festa num barzinho, se eu estou fazendo meu lanche, a pessoa pode vir falar comigo, não tem problema. Eu sou prefeito, eu vou ser prefeito o tempo inteiro, eu não sou cidadão depois das 6 horas. Eu não sou cidadão depois no sábado e domingo, eu sou prefeito o dia inteiro. A nossa prefeitura vai trabalhar das 8 da manhã ao meio-dia, isso já pode ter certeza. No dia 2, no dia 1º nós tomamos posse, no dia 2 nós vamos entrar na prefeitura às 8 horas da manhã até meio-dia e das 13h30 às 17h30. São 8 horas diárias para atender o nosso cidadão dentro do nosso espaço, e mais o restante das nossas horas nós vamos estar trabalhando para a comunidade. 8 horas 33 minutos, vou fazer um intervalo comercial e parar aqui o cronômetro. Nós já temos 26 minutos de entrevista com o candidato Guilherme Marcheski, e depois do intervalo a gente retoma essa entrevista. Daqui a pouco a gente... Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. Aí não esqueça, compartilhe com seus amigos. Nossa, meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais.
A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato para você não ficar aí, ó, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, Rádio e TV, veículos essenciais. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Horas 37 minutos, 8h37, estamos entrevistando aqui o candidato do Patriota, Guilherme Marcheski, falando sobre o plano de governo da sua coligação, ele que tem Hermes Humberto Hennig Filho, Chico Vinagre como vice. Vamos dar continuidade. Eu quero voltar aqui, Guilherme, a respeito dessa situação de terceirização. Quando você fala em terceirizar, por exemplo, serviços do SAMAI, você não está falando em terceirizar a gestão toda do SAMAI, você está falando em terceirizar serviços de tapar buracos, de abrir buracos para resolver problema de vazamento, enfim, porque o SAMAI já não tem uma equipe própria para se fazer isso, o próprio SAMAI já não contrata esse tipo de serviço? O próprio SAMAI tem essa equipe, né? Mas ela não dá conta de toda a infraestrutura. Eu tenho buscado essas informações e o que acontece? O SAMAI tem 2 equipes, uma de manhã e uma tarde. A de manhã começa, a da tarde, de repente, ela não sabe como é que é essa continuidade. Eu digo, quando eu terceirizo a empresa que vai fazer esse serviço de tubulação de canos de água, ele vai começar e vai terminar. A mesma empresa, o mesmo funcionário, o mesmo colaborador. Terminando, essa mesma empresa ela vai fazer a cobertura daquela área que foi cavada e depois ela já vem e faz o asfalto. O que tem acontecido hoje é a reclamação do nosso cidadão. É que o SAMAI vem, começa... Às vezes a equipe da tarde não tem tempo para voltar a fazer, fica lá parado 2, 3 dias e depois vem o outro para fazer tirar a areia e depois, cabo de um bom tempo, quando o buraco já está quase afundando, vai lá para botar o asfalto. E muitas vezes o cidadão tem que ligar para a prefeitura, tem que reclamar que aqui na frente da minha casa tem um buraco que o SAMAI abriu. Isso é quase um chavão. O SAMAI tem um buraco aqui que o SAMAI abriu. E aí é que vai essa equipe. E a terceirização, na terceirização você contrata e diz, eu quero isso, isso, isso. E aí eu tenho como cobrar dessa empresa que eu contratei.
Terminou o serviço, essa empresa ela continua tocando a vida dela e o SAMAI continua servindo água. Gestão é uma coisa e serviços são outras dentro do SAMAI. Então, são serviços que podem ser terceirizados. Né? A qualidade da água é que nós vamos cuidar. Então, nós vamos ter a equipe de engenheiros químicos lá que cuidam da nossa água, que ela tem que ser potável, que ela tem que ser... que você pode abrir a torneira e tomar essa água. É isso que eu quero. Que o nosso cidadão receba água lá na sua casa com qualidade e que ele observa que ele tem a segurança de tomar essa água. Não como agora recentemente, e muitas vezes já aconteceu, de chegar a água quase tanto escura quanto está no rio. Então essa é a preocupação. Então a terceirização ela pode ser feita dessa forma. E a gestão do SAMAI continua fazendo a qualidade que o cidadão merece. Eu vou tocar num assunto que sempre foi assunto de mote de campanha de candidatos, sempre, já há muitos anos, e a gente percebe que nessas últimas eleições nem tanto, até porque ninguém conseguiu resolver o problema todo, né, que é a saúde. E além de toda a questão da demanda que faz com que haja um represamento de serviço pela quantidade de pessoas atendidas pelo SUS, enfim, outros fatores também. Uma coisa que o cidadão talvez não tenha conhecimento muitas vezes é que muita coisa não acontece por falta de recurso. Você tem uma fila muito grande, por exemplo, de pessoas para fazer cirurgia, ela não anda porque falta o recurso para isso. E eu vejo que no seu programa de governo existe um programa chamado Nosso Bairro Tem Saúde, que vai buscar através do mutirão para redução de tempo de espera para acesso aos serviços. Na prática, candidato, de que forma que a sua proposta vai fazer com que haja uma redução e que isso seja feito de forma mais rápida? Qual é efetivamente, de maneira bem concreta, o caminho para isso? De maneira bem concreta, o caminho para isso é nós encontrarmos a solução, o dinheiro. Nós temos aí 3 candidaturas à reeleição, praticamente, e nós temos aí um problema sério dessas candidaturas, que elas sempre incharam a máquina. Um teve 700 cargos comissionados, outro teve 200, agora nós temos mais de 300 cargos comissionados. Reduzir os cargos comissionados hoje, pela metade, vai sobrar 15 milhões por ano em caixa, 60 milhões em 4 anos. No mandato nós temos 60 milhões. Reduzindo mais ainda, nós podemos chegar a uma cifra de 20 milhões por ano. E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos reduzir os cargos comissionados, que não tem necessidade dentro da nossa prefeitura. Nós temos hoje muitos problemas. Nós temos o efetivo que está sendo deixado de lado, não está sendo preparado para fazer a sua atividade técnica, porque quando eu faço um concurso, a pessoa que é aprovada, ela é aprovada porque ela é técnica. Então, na área da saúde, nós temos bons técnicos preparadíssimos para poder dar essa assistência que nós estamos falando aí do nosso plano de governo. Nosso Bairro Tem Saúde. O que é esse Nosso Bairro Tem Saúde? É dentro do programa O Prefeito no Bairro, eu vou buscar essa solução, porque muitas pessoas, elas não conseguem chegar aos serviços essenciais de saúde. Por quê? Porque fica travado ou no posto de saúde, nas UBSs, ou na policlínica, e o cidadão não consegue saber onde é que está. Então, fazer uma interligação entre os serviços de saúde que são prestados na nossa cidade, como as UBSs, a policlínica e os hospitais, eles têm que saber imediatamente onde está o seu processo. Eles não sabem, porque... É o que eu digo, nós estamos ainda no século XX, nós estamos escrevendo. Nós podemos trazer para a saúde aplicativos onde o nosso cidadão não precisa mais sair 5 horas da manhã dentro de casa, ele pode fazer uma consulta, ele pode agendar uma consulta pelo aplicativo, ele pode agendar um exame pelo aplicativo, o sistema de saúde ele pode ser interligado através dessa área tecnológica, e para isso eu vou buscar a juventude junto comigo, para que eles me façam isso acontecer. É isso que nós temos que aproveitar. Nós temos tantos jovens aí preparadíssimos para isso,
E eles estão buscando um espaço no mercado. E nós podemos colocar a nossa cidade no século XXI. É dessa forma que eu penso. Então, se eu estiver lá no bairro, nós vamos estar buscando resolver esses problemas e eu vou encontrar essa situação. Esse mutirão é para saber onde é que está o problema. Como nós recebemos, eu e minha esposa somos voluntários, e nós recebemos muitas pessoas pedindo para solucionar. E às vezes é só falta um papel, eu não estou culpando aqui nenhuma pessoa, mas às vezes a pessoa chega lá e fala 7647. Aí a pessoa anota, porque ela também está cheia de atividade, ela também tem a sua vida, né, muitas vezes alguma preocupação, anotou um 6 no lugar do 7, eu não consigo mais encontrar esse cidadão. E isso eu recebi muitas vezes. Então, qual é a minha preocupação? Enquanto cidadão, enquanto vereador, eu fui procurado, eu fui buscar informação para resolver, só isso. E eu chegava lá, tinha essa situação. Um número do telefone de forma incorreta. A escrita do nome de forma incorreta. Então a gente encontra, a solução é essa que eu quero dar para a nossa área de saúde. Se nós formos falar aqui de saúde, como você disse, parece que não tem solução, mas se nós analisarmos o nosso processo, é possível fazer isso, através de uma boa reforma tecnológica dentro da prefeitura, dentro dos postos de saúde, dentro da policlínica, junto com os hospitais, que nós temos hoje só o Hospital de Azambuja, que está lá no gargalo, e que ele precisa também dar uma folga para ele. Hoje, se eu fui lá no pronto-socorro fazer uma avaliação da saúde de Brusque, e você vê que eles têm 5 áreas, que é azul, vermelha, amarela, laranja e... Azul, vermelho, amarelo, laranja e verde. São critérios de atendimento. E o que o pessoal lá disse, né? O pessoal técnico lá. A azul e a verde deve ser ação da municipalidade. Lá no posto de saúde tem que acontecer esse atendimento para não encher o gargalo lá. Porque o que acontece? Hoje nós temos, no domingo passado, nós tivemos 6 acidentes graves na cidade. E aí os médicos, eles vão priorizar a vida. Não a unha que você encravou, né? Qual é o mais importante? É a vida do acidentado, infelizmente, acontece, ou a unha que está encravada? Então o cara que está com a unha encravada, às vezes ele tem que esperar 3 horas para ser atendido. E o acidentado, eu tenho preocupação com a vida dele. Então eu tenho que fazer de tudo para primeiro salvar essa vida. E depois, claro, ninguém quer sentir dor. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sentir dor. Estou dizendo aqui que eu tenho que dar conta, prefeito, tenho que dar conta no plantão, na minha unidade básica de saúde, abrir 3 pontos dentro da cidade com maior condição, por exemplo, até às 10 da noite, tá? Finais de semana, abrir o Hospital Dom Joaquim, é um local onde a gente pode aproveitar muito mais essa questão que está sendo muito discutida, a UPA 24 horas, que seria na Santa Terezinha, transformar ela em uma forma melhor de atender. O que não pode é ficar 8 anos uma unidade parada, fechada, sem solução. Eu não posso deixar isso. Eu tenho que dar solução. A solução não veio nem nos 4 anos anteriores, com esse problema de liminares. A cidade também tem que pensar nisso, né? Reeleição é muito complexo. Eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, o prefeito, ele nos primeiros 4 anos ele faz bastante. No segundo mandato ele peca, ele deixa as coisas a Deus dará, porque ele sabe que ele não pode ir para a reeleição. Eu não sou candidato à reeleição, eu sou candidato à eleição. Eu quero 4 anos para ajudar essa cidade. E depois a cidade vai decidir quem ela quer nos próximos 4 anos, a partir de 2024. Eu quero uma oportunidade, 2021 a 2024, para botar o meu plano de governo em ação. Eu sei que é possível. A primeira coisa é ter prefeito na cidade. O prefeito na cidade, quando eu falo dessa coisa do prefeito na cidade, o prefeito está realmente em todos os lugares, nos bairros.
distantes, Limeira, eu olho a Limeira, por exemplo, eu vejo assim, ó, a necessidade de a gente ir lá, analisar toda aquela população, dar condições para eles virem discutir conosco, porque a gente sente que a cidade precisa um pouco mais disso. As pessoas precisam ser mais ouvidas. E essa é meu grande projeto, que eu digo assim, o meu plano de governo poderia ser um único item, o primeiro item, tá? Conselho gestor e ouvir as pessoas. E tudo bem. Só para que o nosso tempo aí já está quase chegando ao final, eu tenho um item aqui interessante, que é o 29, que fala sobre a elaboração de um projeto de lei que vai criar um percentual de impostos recebidos pelo município, e aí os tributos municipais IPTU, ITBU, ITBI, entre outros, do qual tiraria um percentual desses impostos ou desses tributos para um investimento junto a atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso já tem definido esse percentual, Guilherme? Ou isso seria discutido ainda? Não, isso, como eu coloquei, discutir, né? Porque você sabe que a Assembleia Legislativa já fez isso, hoje a PAI, algumas entidades já recebem, né? Através da Assembleia Legislativa, um percentual. Os estaduais, né? Os estaduais, né? E nós queremos fazer isso também para a cidade de Brusque. Nós temos aí 5 entidades que são... que cuidam dos nossos portadores de deficiência, né? Charlotte, a PAI, a Lar Menino Deus, a Lar Sagrada Família, né? E assim, então a gente vê a necessidade de eles terem pelo menos uma segurança na sua forma de dar a esse cidadão o tratamento adequado. Então eu quero discutir isso para que essas pessoas também recebam. Nós temos isso seria uma lei realmente, ou seja, uma obrigatoriedade de todos os prefeitos que assumirem, e não convênio como acontece hoje. Por isso que eu quero discutir, né? Se eu posso fazer uma lei, eu vou na Constituição aí segurar disso, né? Se existe essa questão da lei, daí ela passa a ser, né, uma lei onde todos os prefeitos, né, tenham o mesmo procedimento. Porque convênio é complexo, porque assim, chega um prefeito, faz o convênio de uma forma, o outro tira, o outro coloca, e assim não consegue dar conta disso. Então essa lei, ela viria para fazer realmente assim, eu tenho segurança agora que a minha instituição todo ano vai ter um percentual para eu poder dar conta, para eu poder pelo menos dar uma caminhada. Porque nós vemos aí, macarronada, é pedágio, é festa, é aqui, é ali. O nosso empresário, eu digo assim, o nosso empresário é um guerreiro, né? Além de dar conta da sua empresa, ele dá conta dessa questão que a municipalidade podia assumir mais. Então é nesse sentido que nós vamos discutir esse programa aí de dar atendimento melhor às entidades que fazem esse trabalho. Agradeço ao Guilherme Marchesi, tivemos aí 42 minutos praticamente de entrevista. Agradeço ao Guilherme. Suas palavras finais, professor Guilherme. Só dizer à população brusquense que eu desejo muito fazer um trabalho grande, principalmente na área de esporte também, que nós não falamos aqui, de levar quadras esportivas para todo o bairro, fazer essa juventude estar atenta aos próximos anos, porque eles é que vão tocar a nossa cidade daqui a alguns anos. Eu já estou dizendo, né? A gente estava lá, nós estávamos falando sobre a questão de a escola, né? Lembra do nosso tempo de escola? E nós já estamos agora, lembra do nosso tempo de ir na farmácia comprar o nosso remédio, né? Já estou aí, né? Já estamos chegando agora, e a minha preocupação é essa: quem vai tocar essa cidade nos próximos 100 anos? Então isso nós temos que pensar, preparar essas pessoas, essa juventude que está aí. Eu convido essa juventude a vir e chamo a atenção deles. Nós temos que ter um candidato que tenha essa preocupação e que tenha a ficha limpa, para que ele possa trabalhar os 4 anos sem problema nenhum, sem saber assim se eu vou amanhã ter prefeito ou não, como nós já tivemos acontecendo na nossa cidade. Eu desejo imensamente que Brusque pense, vote consciente, vá votar. A sua escolha vai dar conta de 4 anos da cidade.
ficando em casa ou não, nós vamos ter prefeito. Aquela cadeira não vai ficar vazia. Você vai decidir quem será o próximo prefeito da nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem, vamos ao intervalo comercial e depois do intervalo a gente volta para o encerramento do Rádio Revista Cidade. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos. Nossa, meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato pra você não ficar aí, ó, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, Rádio e TV, veículos essenciais. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Telhas de Aluzinco? Pensou na Chaltos. Somos fabricantes de telhas de Aluzinco de diversos modelos, cores, espessuras e o melhor, no tamanho que você precisa. Não perca tempo. Nossa entrega é própria para Brusque e toda a região. Oferecemos também a linha completa de acessórios, telhas translúcidas, cumeiras especiais, máquina Smithers e vendas de ferros. Entre em contato pelo telefone 33510734 ou WhatsApp 991633727. Esperamos você. Cidade. Você sabia que dos 6 candidatos a prefeito, 4 respondem processos judiciais? O Coronel Gomes não é um deles. Coronel Gomes e Dr. Lima respeitam o dinheiro do pagador de impostos. Por isso, não irão utilizar nenhum centavo de fundo eleitoral. Como comandante da Polícia Militar aqui em Brusque, Gomes transformou nossa cidade na mais segura do Brasil, se tornando destaque até mesmo no Fantástico. Por isso, no dia 15 de novembro, eu vou de Coronel Gomes e Dr. Lima. Eu vou de 22. Neste fim de semana no Arker, alcatra bovina com osso quilo, R$ 29,98. Arroz City cercado parbolizado amarelo 5 quilos, R$ 19,79. Composto lácteo ninho instantâneo Forte Mais, lata 380 gramas, R$ 10,98. Leite condensado Frimeza Pack 395 gramas, R$ 3,79. Café Colonial 500 gramas, R$ 6,99. Mucilon lata 400 gramas, R$ 6,49. Supermercados Arker. Faz parte do seu dia a dia. O Arker é mais você. Cidade. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade. Na Rádio da Informação. 9 horas 1 minuto. Nós vamos procurar ser os mais rápidos do que imediatamente. Vamos lá. Camila, vamos ficar devendo a matéria sobre calçados, que é um tema importante. Certo. E a gente, na segunda-feira, vai ser a primeira matéria a colocar no ar aí essa situação das calçadas, que são o grande número de multas que estão sendo aplicadas aí para quem estaciona errado nesses espaços de calçada e espaço público de estacionamento. Agora, você tem um outro destaque da segurança pública. Isso, o Ministério Público de Santa Catarina pediu aí no final da tarde de quarta, dia 7, e a Justiça acabou concedendo a revogação da prisão preventiva do marido envolvido naquele caso de Canelinha, né? A revogação é pedindo anulação aí dessa prisão, que ele já foi preso no dia, né? E a Justiça, o Ministério Público acabou pedindo, então, essa revogação, né? O crime, então, foi praticado com o intuito de roubar o bebê. A gente já trouxe essas informações, né? Teve o caso em que a mulher acabou cortando com estilete. E o que tem de novo em relação a isso é que o pedido de soltura foi feito após análise das trocas de mensagens. Lembra que a gente falava, ouvintes, a gente falava sempre quanto a tecnologia, os celulares eram importantes também para a polícia, no trabalho da polícia, né? E acabou sendo feita a perícia e entendendo assim a Justiça de que o homem não teve ligação, que ele teria sido enganado pela mulher. Então, ele vai estar sendo liberado em relação a isso, também não vai responder aos crimes. Essa informação trazida e atualizada em relação a este fato de Canelinha. Seu destaque, Valdomiro da Mota. Eu acho estranho a esposa dela de ter sido enganada tanto tempo assim, né? Mas se o Ministério Público está dizendo, é porque a polícia concluiu também dessa forma, né? Bom, meu destaque final é que na semana que vem continuamos aí, portanto, com a série de entrevistas, né, Edilei? Segunda-feira, feriado, estaremos aqui e teremos a entrevista com o candidato Ciro Rosa. E na sequência aí os outros dois, Paulinho Sestrem e também o Coronel Gomes, na próxima semana. E aí a gente vai também estamos devendo aí uma análise, como nós fizemos na primeira entrevista. O nosso tempo acaba sendo muito rápido, mas é interessante que a gente faça essa análise e contraponha alguns itens que são colocados na entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto e você não consegue puxar tudo aquilo que a gente vai lembrar, né? Agora? Mas temos o final de semana para acompanhar. Temos o final de semana para assistir tudo de novo e pode ver. Deixar. Mas na semana que vem a gente fala mais a respeito. Clodoaldo Pereira. Apurei informação de que Zé Matheus não viaja. Zé Matheus não viaja para o jogo de domingo. Zé Carlos, Juan Carneiro, Ronael, Gustavo Henrique, Edilson, Ailton, Claudinho, Neguete, Rodolfo, Alexandro, Escuro, Thiago Alagoano, Eliomar, Ronan, Jefferson, Renan, Baianinho, Fabinho, Juan, Itinga, Garcês e Johnny. Prováveis relacionados para o jogo de domingo.
Grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Até segunda, feriado, estaremos aqui com o Rádio Revista Cidade.